temos que entender que o reino das trevas, eles trabalham bem organizado. Eles são organizados, eles trabalham em cima de patentes e hierarquias. Não podemos esquecer que essa organização, um trabalha alinhado a outro. E eu vou trazer para você nesse vídeo 4 principados que dominam e governam o mundo. Mas antes de eu passar para você, eu gostaria de pedir que você ainda não é inscrito, que você se inscreva, porque isso, a sua inscrição nos ajuda a alcançar pessoas através da palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos e através também do seu like e do seu compartilhamento, porque não adianta nós também só sabermos e não colocarmos em prática. Nós temos que entender que nós vivemos em batalhas espirituais. Nós vivemos em um mundo que jaz do maligno, que ele é altamente organizado e influenciando as pessoas a fazerem coisas que vai de desencontro da vontade do Senhor. Mas eles agem e atuam de maneiras diferentes, e é sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo. Gostaria de te pedir aí, fazer um convite para que você se inscreva no nosso canal. Se você quiser assistir os vídeos completos, tem também no canal lá do YouTube, no canal do YouTube, os vídeos mais completos. Então, aqui são alguns cortes que eu venho estar fazendo, em alguns temas que eu venho ter trazendo para vocês. Então, vou trazer para vocês 4 principados que governam e atuam, governando, dominando o mundo. E os 4 principados são Dagon, Leviatã, Jezabel e Mamon. Alessandra, onde é que estão as referências bíblicas? Eu vou passar para você, não vou ler as referências para o vídeo não ficar muito longo, que esse não é o objetivo do nosso canal, mas sim de trazer um pouco de conhecimentos para você, aquilo que eu aprendi, um pouco me aprofundando, buscando, venho trazer para vocês. Então, a referência bíblica você encontra de Leviatã, lá vai falar desse demônio, desse monstro. Ele se encontra lá no livro de Jó 41. Depois você encontra o Mamon. Você encontra lá no livro de Mateus 6, 24 e Lucas 16, 13. Dagon, 1 Samuel 5 e Juízes 16, 23. A história de Sansão. Todos nós conhecemos essa história. Depois tem Jezabel. Você encontra lá no livro de 2 Reis, onde fala lá muito do profeta Elias, que foi perseguido por Jezabel, que nós sabemos essa história. Então, vou trazer para você a maneira de cada um desses tronos, como eles atuam. Porque são tronos, são principados, eles estão em alta potência, em alto poder, autoridade, dominando os outros pequenos que trabalham com ele. Porque os tronos, esses principados, eles trabalham com potestades, trabalham com outros demônios, né? De baixa autoridade, porque eles vão seguindo uma hierarquia e um trabalha para o outro. Eles agem dessa forma. Então, o primeiro que eu vou trazer para você é Leviatã. Como Leviatã, ele age na vida de alguém. Leviatã, ele atua na leviandade, ele atua também na soberba, no orgulho, arrogância e vaidade. Esse demônio, ele atua agindo dessa forma nas pessoas. Você e eu conhecemos pessoas assim, que são orgulhosas, vaidosas, demais, com excessividade. Eu não estou dizendo que você não pode ser vaidosa, mas que você venha, né, ter essa sensibilidade também. Arrogante, soberbo, você conhece pessoas assim. Pessoas que não têm o coração aprendido, pessoas que não querem aprender e acham que só ele está correto. Não ouve as pessoas. São pessoas arrogantes, soberbas, que você quer ensinar a passar algo, elas não são abertas para aprender. Elas acham que só elas sabem, é a dona da verdade, só ela tem conhecimento. São pessoas arrogantes.
Então, o demônio de Leviatã, esse trono, esse principado, ele trabalha nessa área da leviandade, soberba, orgulho, vaidade, com excessividade e na arrogância. Então, ele trabalha dessa forma. E nós podemos, sim, detectar esse espírito aí que está agindo na vida das pessoas através de portas abertas, brechas, que eu já falei em outros vídeos. E aí, dando legalidade para que eles atuem na sua vida e usando você para o reino das trevas, o reino dele. Então, o segundo principado que atua governando o mundo é Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da luxúria, aquele Deus, né, do dinheiro, que você só vale alguma coisa nesse mundo se você tem dinheiro. Não pelo que você é, mas pelo que você proporciona. As pessoas te veem pelo teu dinheiro, muitas das vezes, porque o mundo, ele está corrompido, entrou em corrupção. As pessoas se corrompem através do dinheiro, sim ou não? Muitas pessoas, elas estão corrompidas, porque esse Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, já corrompeu o seu coração, já entrou, já atuou ali. Porque o dinheiro já tem a pessoa, a alma da pessoa. Não é a pessoa que tem o dinheiro, é o dinheiro que já se tornou a alma da pessoa. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você prosperar, pelo contrário, Jesus quer que você prospere, Jesus quer que você tenha, mas é pecado. Nós queremos que o dinheiro nos domine a nossa vida e venhamos a nos corromper através do dinheiro, entrarmos em corrupção. Tem pessoas que têm dons, talentos para a obra de Deus, a serviço da obra de Deus, e quantas das vezes elas estão vendendo o seu dom para o Deus Mamon, para Satanás? Elas vendem o seu dom, seus talentos, pessoas que trabalham aí cantando, fazem músicas gospels, prega. Então ali o Deus Mamon, ele está atuando demais nas igrejas. E no todo mundo, ele atua. Principados, ele governa aquele lugar, ele governa ali. Os principados atuam dessa forma. Então, um dos principados é o Deus Mamon, Deus do dinheiro. Você é governado pelo dinheiro. Ele te prende ali. Você não tem o dinheiro. Você é governado pelo dinheiro. É o dinheiro que tem a sua vida, a sua alma. Então, ele trabalha atuando aí, na vida das pessoas, na corrupção. E o terceiro principado que governa o mundo é Dagon. Você encontra aí, como eu já falei, na referência Juízes e 1 Samuel. Lembra da história de Sansão? Onde lá, Dagon é um deus dos filisteus. Eles tinham o deus Dagon, como naquela época era o deus da agricultura, da fertilidade. E eles adoravam esses deuses, deuses Dagon, né? Altares de deuses. Então, esse Deus, ele trabalha também na promiscuidade. Promiscuidade. Mas você tem que entender que um desses principados, trabalha junto com outros. Dagon, ele trabalha com o espírito de Jezabel, e assim vai, com o espírito de Leviatã, e outros aí. Eles trabalham em união, em unidade, para destruição. Então, o Deus Dagon, você encontra lá na história de Sansão. Sansão, ele foi derrotado pelo Deus Dagon. Sansão era um nazireu. Alessandro, o que é nazireu? Nazireu é separado, ele fez votos antes de nascer. Ele era separado, fez 4 votos ali, fez alguns votos, acho que foi 4 que ele fez. Não podia passar navalha no cabelo, não podia beber bebida alcoólica, não podia tocar em carniças, coisas podres, estragadas, e não podia também... tem outro voto que ele fez também, que no momento eu não estou lembrada, mas pronto. Então, ele não podia fazer esses votos. Então, o que foi que aconteceu? Ele caiu na cilada de Dalila. Dalila, na verdade, foi um instrumento nas mãos de Satanás. Então, na verdade, Sansão, ele não foi derrotado por Dalila. Sansão foi derrotado
porque ele desobedeceu, ele quebrou seus votos, ele foi derrotado pelo o deus Mamon, o deus Dagon, peço perdão. Como vai dizer lá em Efésios? Como vai dizer que a sua luta não é contra carne nem sangue? É contra principados, é contra a Dagon, é contra a Jezabel. A tua luta não é contra pessoas, contra carne e sangue. A luta de Sansão não foi contra a Dalila, que é carne e sangue. Ela foi um instrumento, ela foi usada. E muitas pessoas estão deixando ser usada por Satanás. Muitas pessoas estão deixando ser a sua boca usada por boca de Satanás. Satanás não está nem fazendo muito esforço. Nós estamos facilitando ele agir na vida, da nossa vida e dos outros. Então, na verdade, Sansão, ele foi derrotado pelo deus Dagon, o dos deuses dos filisteus. E quando eu estava lendo essa história, né, estava estudando, porque muitas das vezes você tem revelação da palavra, Deus te revela o que é que está acontecendo ali, o que houve. Como eu te falei, muitas das vezes, vídeos de batalhas espirituais que nós fazemos, é bíblico, está na Bíblia muitas coisas, e outras coisas são experiências que nós vamos ter, são revelações que Deus vai te dar. Então, quando eu estava lendo esse livro, falando sobre o deus Dagon, lá na história de Sansão, ele trabalha muito, ele atua na idolatria, porque esse deus Dagon, ele é um deus ali e ele estava recebendo idolatria, adoração do povo dos filisteus. Também lá em Nínive, lembra quando Jonas foi a Nínive, aquele povo fazia idolatria ao deus Dagon. Então, Dagon, ele atua nessa área. Trazendo para os tempos de hoje, ele atua dentro das igrejas ou fora das igrejas, através da idolatria. Dagon, ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, ele quer adoração para ele. Ele trabalha na área da idolatria. Ele trabalha nessa área da idolatria. Então, ele quer adoração. E quando eu estava também lendo essa história, Dagon também age ali. Lembra quando Sansão, ele foi cego, quando ele estava lá no templo de Dagon, o pessoal estava fazendo ele de palhaço, ele foi cego, furaram os seus olhos. Então, eu tive essa revelação também quando eu estava estudando a Bíblia. Dagon, ele trabalha muito na cegueira espiritual das pessoas. Dagon, ele cega as pessoas espiritualmente, na cegueira espiritual das pessoas. E uma passagem bíblica também vai dizer que o inimigo da nossa alma, ele cega o nosso entendimento. Então, que nós venhamos cair as pestanas dos nossos olhos, abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, não para o mundo só físico. E é isso que Dagon trabalha. Então, outra também que eu tive, quando eu estava lendo esse texto, é que Dagon, além de trabalhar na idolatria, além de trabalhar ele querendo adoração, ele trabalha também na perseguição aos nazireus. Ele é um deus que persegue os nazireus, os que estão separados, os que estão sendo santificados para a obra do Senhor. Ele persegue aquele povo, o nazireu. Foi assim que ele fez com Sansão. Ele perseguia Sansão através de que ele usava os filisteus para perseguir Sansão. Então, é assim que eles atuam. E o quarto principado é Jezabel, que atua também muito dentro das igrejas e fora das igrejas. Então, Jezabel, na verdade, não é uma mulher, apesar que a Bíblia ali é dada como mulher, porque ela era a mulher de Acabe. Então, Jezabel, ela atua dentro das igrejas e fora. É um espírito, pode estar no homem, pode estar na mulher. E Jezabel, ela não trabalha só. Ela é um trono. Na verdade, Jezabel é um principado. Né? Eu venho falar de 4 principados, mas ela trabalha, não trabalha só. Eles trabalham com outros. Jezabel trabalha com outros principados, como também Acabe. Acabe era seu marido na Bíblia. Então, também é uma potestade aí.
Então, eles trabalham tudo unido. Então, Jezabel, ela atua dentro das igrejas. Jezabel, ela é manipuladora. Se você for olhar aos olhos da Bíblia, o que é que ela fazia? Ela perseguia o profeta Elias. Ela queria calar a boca do profeta Elias. E é isso que ela atua dentro das igrejas. Ela quer calar a boca os profetas. Porque a igreja é o único lugar que libera palavras de profecia. A igreja é a voz profética. Então, ela quer calar essa voz. Ela trabalha atuando assim, calar a boca dos profetas. Profetas, assim como ela fez na passagem bíblica ali, perseguindo, né, o profeta Elias. Então, assim, ela atua nessa área. Ela atua também na promiscuidade sexual. Então, se você vê, eles trabalham tudo junto. Ela trabalha nessa área. Também na sensualidade, na promiscuidade sexual, trazendo outros, né, que está abaixo dela, para agir naquela área ali, da sexualidade, porque Jezabel, ela está acima. Então, ela vai usar os outros demônios pequenos, que vai comissionar para ir naquela pessoa ali, para trabalhar naquela área da sexualidade, da promiscuidade sexual, e vai agir naquela outra pessoa ali. Então, é assim que ela trabalha, na sensualidade excessiva. Então, ela trabalha assim, ela trabalha na promiscuidade, sensualidade, sexualidade, pronto, ela trabalha também calando a voz dos profetas, porque, como eu falei, a igreja, ela é a voz profética, é o único lugar que tem a voz profética dentro da igreja, ela tenta calar, por quê? Porque a voz profética, ela vai denunciar os altares que estão quebrados. A voz profética, ela vai denunciar o pecado, a imundícia que está escondido dentro de muitos altares. Tanto nosso altar pessoal, como altares de igrejas, que estão corrompidos, que estão aí altares de Jezabel, que estão colocando não porta-quá, é uma frase em francês, eu misturei, então elas estão colocando ali dentro do altar, não importa o que, não importa quá, e coloca ali, faz aí do altar, olha, altar, na verdade, em vez de ser levantado altar para Deus, está sendo levantado altares para demônios. Então, Jezabel atua nessa área, calar a voz profética, porque a voz profética, ela vem para denunciar altares quebrados, isso é muito forte. Ela vem para denunciar a sujeira que está embaixo dos tapetes. É isso que ela quer que os profetas fazem, e ela quer calar a voz dos profetas. Porque profeta denuncia, como eu falei, denuncia a sujeira, a podridão. O altar tem que estar limpo. Não se brinca com o altar de Deus, aleluia. O altar é santificado. Pessoas que sobem no altar têm que ser pessoas que têm vida com Deus. Parem disso, de colocar um, colocar outro. Aleluia. Eu não sei para quem é esse vídeo aqui. Não sei. Mas Deus está falando. Pare de fazer o meu altar de circo. Aleluia. Como foi feito ali Sansão, quando foi levado lá o templo de Dagon, ele foi feito de palhaço. Então muitas pessoas estão brincando com o altar. Estão colocando o altar de qualquer jeito, pessoas de qualquer jeito. Pare com isso. O altar é santificado, o altar é santo, aleluia. Então, não só o altar, os púlpitos que eu estou falando, mas também o nosso altar, nosso interior, nosso altar pessoal. Nós também temos que estar limpo. E é isso que a Jezabel atua. Ela atua dentro das igrejas. É isso. Ela trabalha calando as vozes dos profetas, na sensualidade, promiscuidade. Ela atua também na inveja, divisão, discórdia, desunião, contenda. Ela trabalha nessa área aí. É manipuladora. E ela trabalha também divisão. Porque onde tem divisão, contenda, guerrinha, Deus não age. Deus não manifesta a sua glória. Onde tem divisão e contenda, Deus não está ali. A palavra do Senhor vai dizer. Então, são essas 4 principados que governam o mundo. São esses 4 que
atua na vida das pessoas, se usando de pessoas, e atua aí no mundo. Eles governam, né, o mundo. Então, são esses 4 principados. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha, se inscreve no canal, dá teu joinha. E, se Deus me permitir, até um próximo vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado, aprendido um pouco daquilo que eu aprendi, e que esse vídeo te tenha edificado. E eu te espero no próximo devocional, se assim Deus me permitir.